apelantes Igor Oliveira Souza e Luciana de Oliveira. Aqui recurso do Ministério Público, portanto. Muito bem. Eu cumprimento o nobre defensor, cumprimento também o nobre procurador de justiça e já passo a palavra a esse último, o procurador de justiça, tendo em vista que há recurso do Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro quero aproveitar a oportunidade, a solenidade para mais uma vez saudar, homenagear todos os integrantes desta coordenação na Câmara. Também quero registrar meus agradecimentos aos nossos colaboradores, ao senhor Alex. E ainda cumprimento de maneira geral todos os advogados estagiários e a Defensoria Pública presente aqui hoje. O primeiro caso que está em julgamento é bem complexo, é volumoso e no sentido de colaborar para a celeridade dos trabalhos, para melhor andamento, eu serei breve, como eu tenho procurado ser breve em todos os casos. Neste caso, trata-se de recurso da Promotoria de Justiça, como já ouvimos, e também de 3 réus. O Ministério Público em primeiro grau, durante investigações, principalmente por interceptação telefônica, identificou lá em 2018 um grupo que explorava os negócios de tráfico de drogas, negócios ilícitos, e inicialmente apresentou uma denúncia do grupo liderado pelo denunciado Marcelo, que parecia ser o líder então, porque nas conversações ele dava ordens aos demais, e tinha o denunciado Igor como gerente e a mãe dele, Luciana, como também pessoa muito ativa desse grupo. Durante a tramitação do feito, lá por folhas 912 e 920, o órgão de primeiro grau entendeu que mais se adequava ao que ali ocorria um tipo de associação para o tráfico de drogas. Então foi apresentado o aditamento, a denúncia. E ao final, entendeu o juiz de primeiro grau que Marcos, Igor e Ricardo deviam ser condenados e, a meu ver, foram muito bem condenados, com a dosimetria bem estabelecida e justificada ali. A Promotoria de Justiça não se conformou com a absolvição de 3 dos denunciados, Marcelo, Patrícia e Luciana. E este é o motivo do recurso e da manifestação. Eu me limito aqui a reiterar o parecer pelo provimento das pretensões da Promotoria de Justiça e desprovimento de qualquer pretensão dos réus. Obrigado. Muito bem, eu passo a palavra ao nobre defensor, doutor Paulo Sérgio, pelo prazo legal. Obrigado, Excelência, Excelentíssimo Senhor, doutor, presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor, relator, desembargador Silmar Fernandes, Excelentíssimo Senhor, revisor, desembargador Andrade de Castro, advogados presentes e serventuários, recebam todas aí as minhas homenagens. Excelências, no caso em tela, primeiramente, entende a defesa que, a princípio, a sentença da culta magistrada de primeiro grau, a juíza de piso, deve ser mantida, principalmente no que tange a Luciana. E, havendo alteração ou reforma, no caso do apelante Igor, e o recurso do Ministério Público deverá ser julgado improcedente. Excelências, no caso em tela, como relatou o culto Procurador de Justiça, é um processo complexo, muitos réus, contudo, em especial no que tange a senhora Luciana, ela foi denunciada, foi condenada apenas e tão somente por ser mãe de Igor. Igor que estava associado aí com os demais réus, isso a prova dos autos não deixou dúvida. E contra provas a gente não vai ir contra, nós somos escravos da legislação, escravos dos autos, da Constituição Penal. Então, seria nadar e morrer na praia. No caso de Luciana, ela não pode ser condenada pelo fato de ter atendido uma única ligação do seu filho,
dentro de um processo maciço, grande, complexo, ela recebe uma ligação de seu filho e trata de uma relação de comércio que, segundo ela, era de roupa. Trecho simples, menos de uma lauda. Contudo, analisando os autos, os associados conversam diversas vezes, diversos dias e falam abertamente sobre drogas. Então, uma mãe, só porque atendeu o seu filho, ela não pode estar supostamente associada a tráfico de droga. A associação requer uma estabilidade, requer atos complexos, conversas em relação a drogas, ponto de drogas, comercialização e coisas afins. A pena de um criminoso jamais, excelências, deverá passar dele para o filho, ou para o pai, ou para qualquer membro de sua família. O que se quer aí, o Ministério Público, é a condenação de uma mãe por associação ao tráfico, sendo que essa mãe sequer era alvo da denúncia, sequer ela era investigada. Na conversa que estava sendo gravada com autorização da justiça, tinha ali os seus alvos. E em um determinado dia, numa determinada hora, o filho liga para a mãe e conversa ali menos de 2, 3 minutos, uma única conversa, e por essa razão a justiça entendeu que a mãe também estava associada a essa quadrilha. Quando do mandado de busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado na mãe do suposto acusado e associado à quadrilha Igor. Nada de ilícito. Já na suposta casa, que aí sim a denúncia fala que era do filho Igor, aí sim foi encontrado droga, inclusive Igor não estava um outro morador. Então, excelência, por essas razões, entende a defesa, agora para ser breve, que a sentença da culta magistrada deverá ser mantida em sua totalidade. Se for reformada, deverá ser reformada parcialmente no caso do Igor, por ser primário, não ter antecedentes criminais no que tange à condenação, deverá aí sim ser reformada, aplicando a sua pena na menor fração possível, ou seja, sendo reduzida, e o regime deverá ser aberto. É o que se requer e é o que se pede à defesa. Nada mais, devolvo a palavra a vossas excelências. Muito bem. Eu cumprimento os nobres oradores, passo a palavra ao eminente relator para a aprovação de seu voto. Pois não, presidente, muito obrigado. Então, sendo a minha primeira manifestação na manhã de hoje, eu aproveito e ensejo para cumprimentar o presidente da Câmara, desembargador Sérgio Coelho, e na sua pessoa, desembargador Sérgio, cumprimento todos os demais membros desta augusta colenda Câmara Criminal, nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cumprimento também o Dr. Renato Eugênio de Freitas Pérez, nosso procurador de Justiça, sempre muito atento, muito diligente. E na sua pessoa, cumprimento todo o Ministério Público paulista. Na pessoa do Alex, eu cumprimento os nossos valorosos funcionários do Tribunal de Justiça e cumprimento toda a laboriosa classe da OAB, na pessoa do Dr. Paulo Sérgio da Silva, que acabou de brilhantemente sustentar. Dr. Paulo, o senhor foi rápido e eu vou ser da mesma maneira. O meu voto, o caso é complexo, é um processo volumoso, e o meu voto tem 38 laudas. Como daqui a pouco eu tenho sessão ainda no Tribunal Regional Eleitoral, aqui de São Paulo, eu vou tentar ser o sucinto, porque daqui a pouco, em havendo a concordância, Dr. Paulo Sérgio, sobre a minha minuta, meu projeto de voto, ele estará publicado logo em seguida e o senhor terá acesso às 38 laudas. Por hora, o resumo do resumo. Há uma preliminar de litispendência e de conexão da nona vara criminal. Acontece que lá se discutiu o artigo 33, que é o tráfico. Aqui se discute o artigo 35. Então não tem litispendência nem conexão, de modo que eu estou rejeitando essa preliminar.
No mérito, eu não estou dando razão ao Ministério Público, portanto, eu estou mantendo a absolvição da Luciana. Em relação ao seu cliente, Igor, ele veio condenado a 6 anos e 9 meses. Eu estou refazendo a dosimetria penal, que eu achei exagerada, e eu estou reduzindo para 4 anos e 6 meses e 1.050 dias multa. Isso foi o que eu anotei aqui. Deixa eu só checar no voto a parte dispositiva para ver se não cometi algum erro. Nego provimento ao apelo do Ministério Público, dou parcial provimento ao defensivo. É isso. 4 anos e 6 meses, 1.050 dias multa para o Igor. E o Ricardo, também aproveitando aqui, também reduzindo para 5 anos e 3 meses. Para o Marcos, eu concedo a justiça gratuita, a mesma forma para o Igor e para o Marcos, e o restante fica como está. No mais, eu mantenho a sentença. O regime é o que veio, é o regime fechado, não tem outro. Deixa eu ver aqui mais. É isso. Pronto, senhor presidente. Então, resumindo, da forma, então, nego o provimento ao apelo do Ministério Público e, no mais, eu dou parcial provimento nos termos do voto, que eu acabei de mencionar, e devolvo-lhe a palavra, presidente. Muito bem. Desembargador Andrade de Castro. Obrigado, senhor presidente. Tratando-se da minha primeira intervenção, desculpe, eu aproveito a oportunidade para cumprimentar a Vossa Excelência, estendendo os votos aos demais colegas da nossa Câmara. Cumprimento também o excelentíssimo Procurador de Justiça, doutor Renato Eugênio. Cumprimento também o doutor Paulo Sérgio e o parabenizo pela objetividade sobre a manifestação. Cumprimento os demais advogados presentes a essa sessão. E cumprimento também o senhor Alex, estendendo os votos aos demais funcionários da serventia, sem os quais seria impossível a realização dessa sessão de julgamento. Senhor presidente, tive acesso aos autos do ilustre relator, o voto realmente é extenso, o voto é minucioso, e não na minha entender, não há o que acrescer ao voto. Eu estou acompanhando na íntegra, rejeitando a preliminar e dando parcial provimento dos termos como foi proferido pelo ilustre relator, senhor presidente. Eu não voto também. Eu, enfim, entendi aqui, revi o voto, está aberto na tela. Não há estabilidade, não ficou comprovada estabilidade e permanência, enfim, diante disso, o recurso do Ministério Público não pode ser acolhido. E, no mais, eu acompanho do parcial provimento também. Apenas faço uma observação, não sei ao eminente relator, no voto que eu tenho aqui na tela, no dispositivo, nada se fala sobre a rejeição da preliminar. Então, rejeita-se por votação unânime a matéria preliminar, nega-se provimento ao recurso do Ministério Público e dá-se parcial provimento aos recursos defensivos. Esse é o resultado que eu proclamo, assim fica julgado o doutor Paulo Sérgio. Um bom dia, felicidades, até a próxima. Bom dia a todos, bom trabalho, Deus os abençoe. Obrigado igualmente. Prosseguindo, Alex. Graças a Deus, conforme podemos ver, mais um recurso aí junto ao Tribunal de Justiça de um crime super complexo, né? Uma quadrilha com mais de 10 membros, associação para o tráfico e tráfico de drogas, envolvimento com a facção criminosa que domina São Paulo. Os meus 2 clientes haviam, o Igor condenado em primeira instância numa pena de cerca de 7 anos, a Luciana foi absolvida em primeira instância. Contudo, o Ministério Público não se conformou com essa sentença, recorreu dessa sentença e hoje tivemos o julgamento do Tribunal de Justiça. É um julgamento rápido, dinâmico, objetivo, porque a defesa ela tem que ser direta, tem que ser objetiva. A gente não pode ficar cansando ali os operadores dos direitos, o relator, o revisor, o terceiro juiz. Por quê? Senão você fica toda hora falando-se a mesma coisa e isso traz um inconformismo e eles não prestam mais atenção na pessoa que está ali fazendo a sustentação oral. Então, minha sustentação oral foi sucinta,
né? A pena de um criminoso não pode passar para o pai, para a mãe, para o filho. A pena tem que ser personalíssima para a pessoa. Nesse caso, Igor falou com sua mãe uma ou duas vezes, conversa muito rápida, tá? E por conta dessas conversas, entendeu ali a polícia e também entendeu o Ministério Público que eles estavam falando de droga, de comercialização de droga, quando na verdade a mãe vendia vestuários, né, feminino e masculino na época, e evidentemente que o filho indicou ali um cliente para comprar, e esse cliente comprou, não pagou, depois foi buscar de novo, e foi simplesmente essa conversa. Isso não demonstrava ali, não demonstrou e não restou provado que ela estava envolvida na associação criminosa. Então, a defesa pleiteou absolvição em primeira instância, foi concedida, o Ministério Público não se conformou, recorreu, e agora, em segunda instância, após a minha sustentação oral, ela foi novamente absolvida, foi mantida a sentença da juíza de piso. Contudo, em relação a Igor, a prova era contundente, né? Porque era uma escuta telefônica e ele falou e falou demais e por isso foi condenado, mas a pena foi exacerbada. Nesse caso, o recurso foi para que a pena fosse aplicada no mínimo legal, né, a mudança de regime. Conseguimos reduzir essa pena de 7 para 4, foi uma grande vitória, tá? Contudo, mais uma vez, mais um recurso junto ao Tribunal de Justiça após a sustentação oral da PSS Advocacia, representado pela minha pessoa, Dr. Paulo Sérgio, obtivemos sucesso. Até o próximo julgamento e o próximo vídeo. A paz do Senhor a todos. Deus os abençoe.